Muitas das vezes as pessoas não compreendem o quão assustador alces são. Embora esses animais possam ter uma aparência agradável, boba ou até mesmo inofensiva, o tamanho dos mesmos por si só já prova que esse não é o caso, tendo registros de alces assustando até ursos, animais esses tidos como um dos mais aterrorizantes que você pode encontrar no meio da floresta. Olhando assim, parece um animal fofo e amigável que apenas aceitaria ter fotos tiradas pelas pessoas ali, porém é nesses momentos que você percebe que animais não sabem o que são fotos, provavelmente. O kurwa, o kurwa, Logo após os homens rirem do alce, ele corre pra cima dos homens, atacando os dois. Embora após um longo tempo correndo os homens tenham conseguido fugir do alce aparentemente, esse vídeo demonstra como às vezes você não pode ir de encontro com um animal selvagem pensando que ele vai ficar tranquilo apenas observando não. Onde, embora nesse vídeo os homens nem estivessem realmente caçando, no próximo as coisas ficam um pouco mais sombrias. Normalmente, na grande maioria desses vídeos de caçadores, é comum você ver os mesmos fazendo coisas que deixam as pessoas indignadas pela crueldade contra animais que parecem estar quietos apenas vivendo no meio da natureza. Porém, nesse vídeo aqui, as coisas parecem ter sido um pouco diferente. No vídeo de início, vemos um bebê alce preso por uma fita laranja, que eu não sei exatamente o que é, mas está prendendo o animal. Então o homem no vídeo decide libertar o animal da fita ali, né? Para que assim ele possa voltar para a natureza e sair andando por aí. Olhando assim, você pensa que é um daqueles vídeos fofos, né, onde o homem vai liberar o animal e ele vai sair correndo ali. O detalhe é que logo após soltar o animal, isso acontece. Here now. Come on, little girl. Hey. Oh, you're a mean little girl. Após atacar a primeira vez, o animal para no meio da neve ali e começa a encarar o homem, que logo começa a ficar indignado, onde isso acontece novamente. O alce vai pra cima do homem e começa a pisar em cima do mesmo novamente, com o homem depois encarando o alce e apontando um óculos pra cara dele enquanto ele encara o homem de volta. Embora nesse vídeo pareça que o alce simplesmente retribuiu a ação com violência, talvez não tenha sido isso. Afinal, provavelmente quem prendeu aquele animal ali foi o próprio homem, né, já que eles estão no meio do nada na neve, mesmo assim não tendo informações o suficiente sobre o vídeo pra saber o que aconteceu depois disso, e nem se foi o homem do vídeo que prendeu o animal. Mas isso mostra como, independentemente do tamanho do animal, você deve tomar cuidado. Afinal, se aquilo ali fosse um alce adulto, muito provavelmente não teria acabado apenas com um homem indignado. Não pense que é só porque caçadores carregam armas pro meio da floresta que eles se sentem seguros ou sequer estão de verdade. Afinal, no meio da floresta, você ainda pode encontrar coisas que nem mesmo um tiro para. Um exemplo claro é esse urso aí. Embora dependendo de onde o tiro pegue, o animal não vai resistir, algumas vezes animais como esse podem durar mais do que vários tiros. Afinal, eles possuem grossas camadas que podem proteger os mesmos. Por causa disso, muitas das vezes caçadores evitam contato com tal criatura, mesmo levando snipers ou armas para o meio da floresta. Afinal, ela pode acabar, na verdade, caçando o próprio caçador. Outra coisa que caçadores normalmente não querem encontrar são outras pessoas. Afinal, pessoas às vezes podem apresentar bem mais perigo do que o animal que está apenas relaxando na floresta, tendo diversos vídeos de caçadores quase sendo mortos por outras pessoas em vez de animais. O detalhe mais perturbador disso é quando esses encontros não se tratam nem de ursos e nem de pessoas, mas sim coisas que normalmente você veria apenas em vídeo falando sobre lendas urbanas das florestas. Hey guys. Well, I'm about a mile from the gifting rock right now. And I want you to listen to what I'm listening to out here. It's pretty crazy. I'm bow hunting for deer tonight. It's how we feed our family here. We don't buy beef. I want you to hear this. I'm gonna turn the camera around so you can hear a little better. Just a minute.
like I said, I'm quite a long ways away from the gifting rock. So why are we hearing that out here? Como é possível ver nesse vídeo, um caçador estava no meio da floresta de noite caçando, onde, segundo mesmo, ele estava longe da região onde ele normalmente fica, onde algo no meio da floresta de noite estava fazendo um barulho assustador e que ele mesmo, sendo um caçador, provavelmente andando por essas regiões diversas vezes, ainda assim não soube explicar o que seria. Embora muitos nos comentários do vídeo tentem explicar que isso poderia ser um leão da montanha ou alguma espécie de lince, olhando o grito de ambos os animais em vídeos, não parece ter nada a ver com o grito do vídeo, o que seriamente deixa uma dúvida do que poderia ser esse som, tanto que o próprio caçador no vídeo parece não saber muito do que se trata, né? Embora no vídeo ele esteja em cima de uma plataforma de árvore, ele ainda parece bem assustado. Afinal, essas plataformas ainda assim podem cair, ou tal criatura sendo um animal ou não, poderia facilmente escalar a árvore. É nesses momentos que você para de se preocupar com caçar e começa a se preocupar em acabar virando a presa. Afinal, em ambientes assim, nem sempre tem uma arma ali que possa te salvar, pois caso erre o tiro ou a criatura seja mais forte que o seu tiro, você provavelmente não vai ter tempo para dar outro. Onde, embora no vídeo o homem não tenha ido atrás para descobrir do que se trataria a coisa gritando na floresta, ainda assim é um vídeo que deixa muitas pessoas na dúvida se realmente não existem criaturas do sobrenatural no meio desses ambientes. Nesse próximo vídeo, 2 caçadores foram caçar no meio de uma floresta na neve, o que por si só parece ser uma ideia ruim, já que nesses ambientes andar ou correr é bem mais difícil dependendo da altura em que a neve tá, já que seus pés podem afundar. No meio do nada, um dos homens começa a ouvir barulhos de tiros no meio da floresta, onde nesse ponto ele e seu parceiro já tinham se dividido pela floresta para poder explorar um pouco mais. Mas de começo ele pode ter cogitado que aqueles tiros viriam do mesmo, porém conforme percebeu os tiros ficando mais perto e sem parar, ele decidiu sair dali. Com medo do porquê estariam tão perto fazendo disparos, ele decide entrar num jeep, aparentemente, e ir procurar seu amigo, indo para a árvore na qual o mesmo estava em cima. Porém, chegando lá percebeu que seu amigo não estava na região, tendo desaparecido misteriosamente. Dawn? Dawn? Logo após começar a ouvir barulhos de animais, o homem decide não ficar esperando para ver o que aconteceria e sobe no jeep novamente, provavelmente para sair dali. Que nem dito no último vídeo, ter uma dessas plataformas de árvore muitas das vezes não te protege do que tá no meio da floresta. De repente o jeep parece que não queria funcionar, fazendo com que o mesmo tivesse que sair andando no meio da floresta de noite com uma lanterna para procurar onde o outro caçador estava. Detalhe que andando no meio dessas florestas, você começa a ver coisas que talvez nem sejam o que parece, que logo faz o homem ficar bem mais desesperado pelo fato de que a qualquer momento ele pode ser atacado por algo no meio daquela floresta. Do meio do nada ele encontra no meio da neve. Nesse momento, o homem percebeu que talvez o que estivesse no meio daquela floresta ali não fosse outro caçador. Logo após isso, ele encontra uma barraca de madeira, o que é estranho, já que naquela área ali não era para ter outros caçadores ou sequer pessoas morando lá. Afinal, era uma região isolada e repleta de animais perigosos. Com isso, o homem decide atirar no meio do nada para poder tentar alertar o outro caçador de onde ele estava, ou para assustar quaisquer animal que estivesse ali perto. Porém, talvez isso não tenha sido uma boa ideia.
Após atirar a câmera do homem jogada no meio das folhas ali de uma maneira esquisita, onde após ele pegá-la de volta, ele acaba encontrando coisas ainda piores no meio da cabana. Vendo o que viu na cabana, o homem começa a cogitar que talvez seu parceiro de caça já não estivesse mais junto com o mesmo, e que talvez se ele continuasse naquela floresta, ele acabaria naquela cabana junto do mesmo. O detalhe é que talvez o que estava no meio da floresta não fosse o animal, pois normalmente animais correriam após ouvir diversos tiros. Porém, o que estava no meio daquela floresta ali junto com o homem, aparentemente não correu. Nesse último vídeo não tem muito o que dizer. Alguns homens foram pro meio da floresta caçar, em uma região onde tem ursos grizzly, onde esses ursos existem muitas das vezes até mesmo balas. Então se um desse ir na sua direção, provavelmente não vai ser uma situação muito legal. Em uma situação dessas, não tem muito o que fazer, afinal um urso desse é imensamente mais forte do que uma pessoa. A única coisa que talvez possa parar um animal como esse é gritar alto o suficiente para assustar o mesmo, o que algumas das vezes acaba funcionando. Embora nesse vídeo o homem tenha conseguido assustar o urso fazendo ele correr para longe, em muitas situações os ursos acabam não se assustando, onde caso fosse o caso nesse vídeo, provavelmente não teria terminado em um vídeo apenas assustador.